Reunião de Câmara Mensal Pública Macedo Cavaleiros. Vamos então dar início à reunião ordinária dia 22 de fevereiro de 2024, começando com a aprovação das atas referentes às reuniões realizadas a 30 de 1 e a 6 de 2. Mas faz favor, Sr. Dr. João. Só para ler o resumo diário de tesouraria, número 36, que é 21 de 2 de 2024, em que as dotações orçamentais é de 1.245.429,07 € e as dotações não orçamentais 1.003.261,74 €. Muito obrigado. Então, em relação às atas das referentes às reuniões ordinárias anteriores, há algum reparo? Não. Tudo bem, muito bem. Em relação à intervenção dos membros do Executivo antes da ordem do dia, Srs. Vereadores. Muito bom dia a todos, Sr. Presidente, Srs. Vereadores e quem nos está a ver lá em casa. Eu gostava de um esclarecimento, se fosse possível, da sua parte, que tem a ver com a questão das obras ali no Parque da Cidade. Esta última fase tinha sido esclarecido que o concurso já estaria a andar e que, portanto, as obras teriam um andamento célere, mas de conhecimento de outros conhecimentos que tenho e até de contacto com os próprios interessados, me foi dito que esse concurso não teria sido feito e, portanto, a obra estaria muito atrasada. Ou seja, o arranque da obra estaria muito atrasada. Gostaria de um esclarecimento por parte de Vossa Excelência em relação a isso, porque se já reparou, da certeza absoluta, que as condições em que o Ribeiro está não são seguras e, portanto, toda a intervenção, alguma intervenção que foi feita está a sofrer uma degradação intensa, não só também pelas condições do tempo, mas também pelo facto da obra não ter sido concluída. E, portanto, gostaria de um esclarecimento de Vossa Excelência sobre o timing em relação à execução daquela obra, da conclusão daquela obra, desculpa. Obrigado. Muito bom dia, Sr. Presidente. Cumprimento todos na sua pessoa, inclusive a quem nos ouve através da Onda Livre. Queria colocar quatro questões distintas. Primeiro, gostaria de saber se concorda ou qual é a sua opinião sobre a cobrança da taxa de conservação a todos os proprietários de terrenos dentro do perímetro de regra de Macedo Cavaleiros. O que é que acha do aumento do preço, que foi fixado em 40 € por hectare? E se concorda com o pagamento para todos de igual forma, mesmo para aqueles que não usufruem ou que não estão a regar neste momento. Eu lembro que esta taxa não era cobrada até aqui, mesmo que estivesse prevista na lei. Será que este procedimento vai motivar os agricultores a trabalhar as terras que não estavam a ser usadas até aqui ou irá contribuir para asfixiar o pequeno agricultor? Gostaria de saber a sua opinião acerca deste assunto. A respeito ainda dos agricultores e do encerramento da A4 pelos agricultores, gostaria de saber como é que o Sr. Presidente conseguiu a feliz coincidência de ter disponibilidade imediata para a reunião por videoconferência da Ministra da Agricultura e ainda, ao que julgo saber, a presença também do atual candidato do PS à Assembleia da República, que, não tendo feito parte da reunião, estava junto dos agricultores na sala de espera no momento em que antecedeu a reunião. Mais a facilidade da deputada Berta Nunes, que providencialmente também estaria nas redondezas, foi de facto um feliz acaso de agendas que são habitualmente tão ocupadas, foi coincidência estarem todos, digamos, à mão de semear, mesmo aqueles que não deveriam cá estar. Gostaria também que se pronunciasse acerca disso. E gostaria de saber também como é que está a decorrer o restauro das portas de ferro da entrada deste edifício. Como é que estão a decorrer os trabalhos de restauração e quando pensa poderem vir a ser colocadas novamente no lugar. Por último, queria perguntar ao Sr. Presidente quando é que a vereadora Sónia Salomé foi nomeada vice-presidente. É que há aqui alguma confusão que penso que não está correta. É que a saída de um vereador é substituído pelo imediatamente a seguir na lista, mas o vice-presidente é de nomeação do Sr. Presidente e nós não vimos na reunião de Câmara nenhum despacho, nenhuma deliberação ou informação nesse sentido. Gostaríamos de saber o que é que aconteceu e, para já, penso que é só. Estou um bocado de fome, vou deixar a sair. Então não tem nada
A perguntar, questionar, não, Sr. Vereador? Não. Muito bem. Vamos então dar início então, aqui às respostas e agradecer as questões, que são sempre muito importantes. As obras do Parque da Cidade, em relação ao concurso, eu penso que os procedimentos estão todos feitos. Está em curso. Está tudo em curso. A questão aqui não é nós temos, por muito que tenhamos e que façamos pressão sobre os empreiteiros, temos sempre este problema, que já vem a ser arrastado há 4, 5 anos esta parte. Eu não sei se a vereadora Susana tem alguma indicação. Sim, Está tudo em curso? Está com curso. Está pronto. Portanto, não está mais nem menos daquilo que era previsto. Claro que todos nós queremos que as obras sejam feitas o mais rápido possível, mas têm os seus timings e temos que os respeitar. Por muito que não gostemos e não queiramos, mas há tempos para tudo. Até agora ainda não há um atraso significativo. Acredito que possa haver a seguir alguns atrasos em função da disponibilidade dos empreiteiros e eventualmente o empreiteiro ganhar a obra, porque tem sido assim, isto é transversal a todos os concelhos, estamos com problemas sérios no território, no distrito, na zona norte, mesmo com a questão dos fundos comunitários das obras que terminaram em 31 de dezembro. Foi um lufa-lufa com todos os empreiteiros e foi um problema transversal a todas as câmaras. Que não há nenhum executivo de uma Câmara Municipal que não queira ver as suas obras que estão previstas e preconizadas realizadas em tempo útil. Infelizmente isso não aconteceu em nada nenhum, portanto há momentos de dar desespero aos executivos nesta relação com os empreiteiros, para que se consiga levar a bom porto aquilo que se pretende. Em relação à Sra. Vereadora Tina, em relação à taxa de conservação, esta matéria é uma matéria delicada, que já está em cima da mesa há cerca de 1 ano e meio, 2 anos. Esteve cá o agora diretor da DGADR, na altura ele era o presidente da Associação de Regantes do país. Tivemos aqui reuniões ainda com a anterior direção da Associação de Regantes do Município de Cavaleiros. Dizer que nós manifestamos que tinha que ter alguma diferenciação, alguma discriminação positiva em relação a este território, mas, Sra. Vereadora, o que nos dizem todos, o antigo Ministro da Agricultura, Capolas Santos, atual, toda a gente ligada ao regadio, nos diz que o azibo era o pior exemplo do país. Era tido como o pior exemplo do país e era referenciado em todo o lado como o pior exemplo. E nós isso também não nos agrada. Porquê? Porque tem uma área regável considerável e só era regada há cerca de 2 anos 16% da área regável. E esta medida que eles criaram, à qual nós não temos, as câmaras não têm qualquer poder decisório, a não ser consultivo. Eles alegam que se as áreas, os proprietários das áreas não pagam uma taxa de ocupação por área regável, ficam naquele limbo, deixam de estar e nem alugam, nem vendem, nem cultivam. E acham eles que é assim que acontece em todo o lado, segundo eles dizem, no Alqueva, principalmente no Alqueva. Todas as pessoas têm propriedades em zonas regáveis que pagam a taxa, que ou então ou produzem, ou cultivam, ou alugam, ou vendem. E eles acham que esta é uma medida certa, que com esta estratégia irão conseguir garantidamente aumentar a área regada. Aguardemos, veremos. Nós, Câmara Municipal, a única coisa que vamos fazer é sensibilizá-los, foi isso que fizemos, de nada valeu, estão muito determinados. E quando eu digo determinados, não é só a Associação de Regantes da Cidade de Cavaleiros, é quem tutela essa área e essa matéria. E nós gostamos muito que saímos do ranking do pódio negativo do país em relação à área regante. Esperemos que isso assim aconteça. Sei que para os agricultores é penoso. Para quem produz e rentabiliza, eventualmente poderá não ser. Para quem não produz, será garantidamente. Eventualmente, com esta medida, é para isso mesmo, por aquilo que me foi dito, é para as pessoas ou rentabilizarem, ou produzirem, ou então alugarem ou venderem. Pronto, e é com base nisto que eles tomaram esta decisão.
por muito que nós esforços façamos no sentido contrário, não tiramos essa capacidade. Em relação à reunião, primeiro online e depois presencial da Sra. Ministra, dizer que o Sr. Deputado não esteve na reunião nem numa nem noutra. O Sr. Candidato a Deputado. Eu disse isso. Não esteve numa reunião nem noutra. A Sra. Atual Deputada, que ainda está em exercício, Berta Nunes, esteve presente a convite dos agricultores. E dizer também que não foi a Câmara que solicitou a reunião sozinha, foi um conjunto de pessoas, também em conjunto com os agricultores, e com a colaboração também do Ministério da Agricultura. A verdade é que na sexta-feira que fez-se uma reunião online logo a seguir à manifestação, que correu bem. Houve algumas medidas que a Ministra quis dar presencialmente, e ela fez esse esforço, o qual nós agradecemos. Veio aqui a Macedo Cavaleiros, teve uma reunião com os agricultores representantes de várias associações e também em nome individual, os agricultores do distrito, porque estavam aqui representantes de vários concelhos. E pronto, aquilo que ela falou na altura, no momento, eles ficaram agradados. Agora estamos na expectativa de que sejam cumpridas as diretrizes que ela emanou na referida reunião. Mas não houve aqui qualquer intenção de cariz político, a não ser, só houve aqui uma intenção que foi solucionar o problema dos agricultores. As palavras são suas, Sr. Presidente. Eu só perguntei a feliz coincidência. Pois insinuou com muita elegância e elevação da sua parte, como é usual, mas eu estou-lhe a responder de forma muito clara, muito transparente, que não houve aqui qualquer tipo de interesse político. O único interesse que esteve aqui em cima da mesa foi solucionar os problemas dos agricultores, que me parece que ficaram satisfeitos, também em função das declarações pós-reunião. E pronto, agora aguardemos que se concretize aquilo que foi dito e prometido pela Ministra da Agricultura, na pessoa da Sra. Ministra. Em relação ao restauro das portas de ferro, não sei dizer se já estão restauradas, se não tenho dados, mas poderei indagar esforços nesse sentido e depois dir-lhe a seguir, está bem, Sra. Vereadora? Em relação à Vice-Presidente Sónia Salomé, de facto, há aqui um lapso. Nós ainda não nomeamos a Sra. Vice-Presidente, não veio no espaço, tem que vir aqui à Câmara Municipal, não veio. E penso que está no site da Câmara, não é? Exatamente, tem ali um lapso, mas nós vamos corrigi-lo, ou então também temos, penso que na próxima reunião, na sessão das eleições, já depois das eleições, é dia 5? Pronto, nós vamos regularizar a situação, está bem? E obrigado pelo reparo. Às vezes, com tanto trabalho, às vezes estas coisas ficam por nós passam. Mas não pode ser, isto não é um pormenor, é um por maior. Não é um por maior. Não tem qualquer efeito prático, nenhum. É só uma questão de nomenclatura, nada mais. Não tem qualquer nenhum efeito prático. O que está escrito é só nomenclatura, na prática não é assim. Não imputa qualquer responsabilidade. Neste tempo passou a estar responsável pela vice-presidência a Sra. Vereadora. Mas não imputa qualquer responsabilidade acrescida, a não ser na minha ausência, de qualquer maneira. Sendo vice-presidente ou sendo vereadora, se não estiver, eventualmente, até porque ela está numa situação maravilhosa, que todos nós adoramos, se eventualmente, neste momento, neste mês e meio, que estou como Presidente da Regime de Substituição, se eu não puder estar, ou uma vereadora ou outra vereadora estará em substituição, então não tem qualquer problema. Mas, de qualquer forma, iremos regularizar ou corrigir esta situação. E muito obrigado. Não. Pronto, vamos então dar início à ordem do dia. Não sei porque eu estou esclarecido, está tudo esclarecido? Está. Em relação aos órgãos de autarquia, ponto 1, abertura do procedimento concursal comum para a constituição da relação jurídica de emprego público em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. Recrutamento de um posto de trabalho na carreira categoria técnica superior, para deliberar. Sim. Ponto 2, recurso à reserva... De qualquer das maneiras, deixo ressalva que acharíamos por bem que Vossa Excelência fizesse sempre uma explicação das necessidades que implicam este ato. Assim, há sempre necessidades inerentes. É assim, nós estamos a contratar funcionários é porque sentimos que, no dia-a-dia que os serviços têm lacunas e têm déficits. E às vezes há uma sobrecarga de trabalho para alguns funcionários. É sempre nesse sentido. Nós não temos necessidade nenhuma de estar a dotar os nossos serviços de técnicos porque isso acarreta despesa.
e no nosso orçamento anual isso tem um peso, e cada vez mais tem um peso enormíssimo. Portanto, nós ponderamos sempre muito bem, quer para esta, quer para as outras situações, ponderamos sempre muito bem a questão de abrir lugar de quadro, seja para técnicos superiores, seja para assistentes técnicos, seja para assistentes operacionais. Sendo que nos assistentes operacionais temos aqui uma situação mais séria, que é a seguinte. Sabem todos que uma percentagem grande, já não é tão grande que nós já realizamos algumas situações, por via dos procedimentos concursais. Mas houve momentos aqui na Câmara que uma percentagem grande dos nossos assistentes profissionais, assistentes operacionais, peço desculpa, estavam numa situação precária. E isso não é agradável para eles, muito menos para eles, nem para nós, nem para ninguém da nossa comunidade. Portanto, sempre que nós fazemos, ou determinamos, ou assumimos uma necessidade de alargar o quadro pessoal, é porque sentimos sempre necessidade de o fazer. E vem aí, Sr. Deputado, Sr. Vereador, vem aí um tempo que se vão reformar enormíssimos funcionários. Portanto, nós queremos manter o equilíbrio, queremos regularizar e providenciar e eventualmente prevenir este tipo de situações. De qualquer das maneiras, não deixo de referenciar que estas dúvidas que se nos põem têm única e exclusivamente a ver com os zigue-zagues estruturais em termos de autarquia que os executivos em que Vossa Excelência faz parte e que fizeram parte têm vindo a ter em termos de estrutura orgânica da Câmara. E, portanto, para mim é plausível que esse reforço exista quando há um aumento de competências, quando há um aumento de trabalho da autarquia. De qualquer das maneiras, gostava de deixar aqui a ressalva que também se apresentam tempos cruéis, não só em termos de reformas, como também em termos eleitorais. E, portanto, deixava a ressalva de Vossa Excelência e de uma maneira séria, deixava aqui tanta ressalva, que falta 1 ano e meio para eleições e, portanto, esperemos bem que não haja aqui uma entrada astronómica de funcionários na autarquia. Nem sei como que lhe responder, Sr. Vereador. Não sei que lhe responder. Não temos, sim, compreendo a sua agonia, as suas dúvidas. Não são dúvidas. Não temos por base. É praxis. Não temos por base, aliás, se vir bem, se estiver atento, repare que a entrada de funcionários para a Câmara Municipal, até a maior percentagem, foi feita numa altura muito longe das eleições. Até porque, Sr. Vereador, lhe digo com franqueza, com transparência, também lhe vou ser honesto, como o senhor diz, vou ser honesto. Da experiência que eu tenho, e falo aqui abertamente a toda a gente, da experiência que eu tenho, fazer processos concursais perto das eleições prejudica mais do que beneficia quem está a governar. Não tenho dúvida disso. E um dia, se sentir isso na pele, vai perceber, porque a pressão, nos meios pequenos, a pressão é enormíssima. Portanto, nós nunca fazemos isso com essa intenção. Neste momento, estou-lhe a dizer que estamos a fazer isso para suprir necessidades dos serviços. Em relação aos zigue-zagues dos funcionários, não houve zigue-zagues, houve decisões tomadas de forma ponderada, séria. Se diz que foi agradável, não foi agradável, mas estamos a falar de diretores, estamos a falar de funcionários, está bem? Os funcionários, é verdade, têm saído alguns também, por mobilidade. Pode-se argumentar de muitas formas, mas os funcionários saem, procuram o melhor para as suas vidas, nós só temos que respeitar isso. Mas, de qualquer forma... O anterior Presidente da Câmara procurou também a mobilidade, agora está a procurá-la, não é? Portanto, é expectável que os funcionários também procurem. A diferença é que o anterior Presidente da Câmara procura a mobilidade, eventualmente para ser bem, mas para bem da comunidade também. Nós é um orgulho. Se o senhor candidato a deputado, Benjamin Rodrigues, for representar o Distrito de Bragança, é um orgulho para os macetenses. Penso eu como será um orgulho para o Conselho de Bragança ter Hernani Dias ou para o Conselho de Moncorvo ter Nuno Gonçalves. Não é normal. Portanto, o nosso nem é mais, nem é menos que os outros. Mas, de qualquer forma, obrigado sempre. Obrigado por dar-nos uma explicação plausível daquilo que está a acontecer. Vamos colocar os jogos, sem que já não vamos lá. Já não vejo bem. Ponto 2. Recurso à reserva de recrutamento para a constituição de vínculo de emprego público por tempo indeterminado para a ocupação de um lugar no posto de trabalho de carreira, categoria técnico superior, também conhecida da Câmara Municipal.
Recurso à reserva de recrutamento para a constituição de vínculo de emprego público por tempo indeterminado para a ocupação de 2 postos de trabalho na carreira de assistente técnico. Isto é primeiro na bolsa, buscar 2 técnicos. E aqui sim vai haver uma saída grande de funcionários por forma de pouco tempo na carreira de assistente técnico. Recurso à reserva de recrutamento para a constituição de vínculo de emprego público por tempo indeterminado para a ocupação de 3 postos de trabalho na carreira de assistente operacional. Divisão de... Portanto, aqui não há, está tudo deliberado, certo? Ok. Na divisão de educação e desporto, ponto 5, pedido de utilização do Estado Municipal pela Guarda Nacional Republicana. Isto é uma ratificação de despacho para a utilização para a prática desportiva. Proposta, ponto 6, proposta de ratificação do protocolo de cooperação entre ESTIG, IPB e o município de Macedo de Cavaleiros. Isto é uma ratificação de despacho. Sim. Cedência de espaço nas piscinas municipais descobertas para a Liga dos Competentes e Núcleo de Macedo de Cavaleiros. É um espaço que conseguimos, acolhedor, conseguimos disponibilizar ao núcleo que já tinha sido solicitado há muito tempo. Aqui, no ponto 8, é uma situação similar, uma cedência de espaço nas piscinas municipais também para a Casa do Professor, para deliberarmos. É um espaço ao lado, penso que confina mesmo com o espaço do núcleo de combatentes. Então vamos ao ponto 9 e ao ponto 10. Minuta do protocolo de cedência de instalações do município de Macedo de Cavaleiros à Arte Move Montanhas, Associação Cultural. E o ponto 10, proposta de apoio financeiro também a esta Associação Cultural. E com base nisto, nós temos aqui o professor Vasco Alves, ao qual agradecemos a presença, para ajudar aqui a fazer um esclarecimento público sobre o que concerne e o que envolve toda esta proposta e este acontecimento que vamos ter em Macedo de Cavaleiros. E eu, se calhar, passo-lhe a palavra, se assim me permitem, para nos dar um esclarecimento pormenorizado e com fundamento, com propriedade. Se o professor se importa, então... Com certeza. Sr. Presidente, Sra. Vice-Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, bom dia. É com gosto que estou aqui a fazer este esclarecimento e a colocar-me à vossa disposição para elucidar sobre todas as questões que considero pertinentes verem esclarecidas. Portanto, em setembro, outubro de 2023, fui abordado por um dos mentores no sentido de que havia interesse em implementar o ensino especializado da música em Macedo de Cavaleiros. Bem, isso implica algumas formalidades, nomeadamente um pedido de autorização de funcionamento de um estabelecimento de ensino particular e cooperativo, portanto, ao abrigo do Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, que é um decreto-lei. Mas, para o efeito, era necessário também criar uma entidade jurídica, uma entidade proprietária desse estabelecimento de ensino, que passaria por uma organização como uma fundação, como uma associação. Portanto, esse seria o primeiro passo, constituir ou estudar a possibilidade de haver já a existência de alguma coisa que pudesse servir de respaldo jurídico, respaldo legal para a criação deste estabelecimento, e consideramos que seria necessário, para esta empreitada, apresentar o projeto, já com sustento da documentação pedagógica, nomeadamente o projeto pedagógico, no qual consta necessariamente essa prospecção de mercado, baseado em dados demográficos, que justifica a pertinência da criação desse ensino, dessa vida de ensino, aqui na região de Macedo de Cavaleiros. Desde logo porque não existe, até ver. E, portanto, fizemos-nos munir dessa informação, desses documentos, pelo menos num estado ainda embrionário,
e viemos bater à porta do município, da Câmara Municipal, que nos recebeu com muito entusiasmo, a nós e à ideia, e disponibilizou-se desde logo a colaborar e a estudar então este assunto e a criar as condições necessárias para o efeito. E assim foi, tivemos várias reuniões preliminares, informais, em que fomos discutindo e moldando estas ideias estamos então em fase de constituição de uma associação. Surgiu a ideia de criar a Arte que Move Montanhas, depois retiramos o que ficou Arte Move Montanhas. Esboçamos também alguns critérios que balizavam o alcance e o âmbito da associação, desde logo o de parecemos avisado não imiscuir a dimensão política na criação desta associação e mantê-la na iniciativa da sociedade civil. E, portanto, também nos pareceu adequado absorvermos iniciativas locais de organizações que sirvam culturalmente a região, nomeadamente as bandas filarmónicas. Vocês têm aqui o privilégio de ter duas bandas filarmónicas muito fortes, com um grande sentimento de identidade e de pertença, e, portanto, pareceu-nos também adequado fazer essa convergência. Também foram elencados alguns nomes de identidades e individualidades, neste caso, com algum relevo para a missão da associação, nomeadamente no âmbito artístico, no âmbito das letras, no âmbito da educação e também de individualidades que, no exercício das suas funções profissionais ou da sua atividade cívica, pudessem convergir com a missão convergir positivamente para a valorização deste projeto. Bem, surgiu um elenco de individualidades nesse sentido. Eu sugeri desde logo uma individualidade que eu tive a oportunidade de conhecer e trabalhar com em Mirandela a propósito do Plano Nacional de Artes, que é a doutora Inês Falcão, e, portanto, de boa memória que eu retive dessa experiência e não conhecendo muito a realidade de Macedo Cavaleiros, desde logo propus esse nome e devo dizer que até o fiz em sede de primeira reunião, quando estávamos a eleger os órgãos sociais, sugeri que fosse a senhora professora Inês Falcão a presidente da associação. Claro está que, pelo perfil de senador que tem nesta área das artes e da educação e da gestão neste contexto, mas também porque nos parece adequado ter um perfil de competência, de serenidade e de convergência, que eu acho que ela reúne essas condições. Portanto, isto foi unânime, todos nós concordamos desde logo que seria um elemento muito importante para dar, portanto, início a este projeto. Pronto, assim foi, contactamos, foram feitos esses contactos com individualidades, depois houve reuniões, uns aderiram, uns estiveram presentes, outros não. Os que estiveram presentes aderiram ao projeto, constituíram-se sócios, elegeram-se os órgãos sociais e estamos a menos de 8 dias para, portanto, na próxima quarta-feira termina o prazo oficial para submissão da candidatura, da candidatura do pedido, é um pedido.
oficial de concessão de autorização de funcionamento de estabelecimento de ensino particular e cooperativo, junto da DGEST Norte. E neste momento temos o processo organizado, também podemos estabelecer contactos oficiosos com a DGEST, no sentido de perceber quais seriam as melhores configurações, mais ao nível material, logístico, que pudessem dar maiores garantias de aprovação, de fazer vingar bem este projeto. Inicialmente havia a possibilidade de nos poderem ser cedidas as instalações do SIDUP, antigo Piaget, mas depois, nesses contactos, percebemos que seria necessário proceder a algumas intervenções que se podiam estender num quadro temporal que excedia o compromisso do prazo que temos já na próxima semana, e face a isso surgiu a ideia que recebeu o apreço de quem decide nesta matéria, de podermos provisoriamente instalar o estabelecimento nas instalações do agrupamento vertical de escolas de Macedo de Cavaleiros. Temos também, eu não posso entrar aqui em grandes pormenores, posso-vos dar assim uma ideia geral, porque para todos os efeitos estamos num processo de candidatura e como sabem, o segredo é a alma do negócio, também aqui nesta matéria. Mas posso-vos dizer, de modo geral, que temos as condições materiais reunidas, as condições pedagógicas reunidas. Temos contactos com o corpo docente de gente nova, gente recém-formada, gente da região, muito importante, gente com vontade de fazer a diferença e vontade de se manter aqui nestes territórios e desenvolver a sua atividade, gente acreditada, habilitada, com formação na área. E, portanto, não querendo ser pretencioso, acho que estamos em boas condições de fazer história aqui neste território, de implementar pela primeira vez, de permitir que as populações desta região acedam, como outras, aqui à volta, legitimamente a essa oferta educativa que é, como sabem, ao abrigo do Currículo Nacional de Ensino Básico e Secundário, 2018, uma das valências do ensino público, que é o ensino artístico especializado. Bem, esta é a primeira fase, era a constituição da associação. Nós tínhamos um plano de ação, era a constituição da associação, ela foi constituída, está operacional. A segunda fase é esta que termina na próxima quarta-feira, que é a de instrução do processo de pedido de concessão de autorização, e perspectivamos uma terceira fase que será, ainda não está definido, mas costumam ser processos bienais. No final deste primeiro semestre poderá ser aberta o edital de concurso a contratos de patrocínio. Portanto, esses contratos de patrocínio, o que é que prevêem? Prevêem que nós, estando em condições principalmente materiais e logísticas e pedagógicas, podermos ministrar os cursos oficiais do Ministério da Educação na área do ensino especializado da música. E tendo em conta o último edital, que foi aberto em 2022, isso prevê o financiamento de cursos básicos até ao secundário, que passam por financiar 20 alunos segundo o edital 2022, 20 alunos para estes territórios, Trás-os-Montes, 20 alunos de iniciação a 100%, financiamento a 100%, 20 ou 21 alunos, fiquei nessa margem do básico, a 100%,
e depois o supletivo, que funciona no secundário, 50%, 4 alunos. Portanto, era isso que estava definido no edital de 2022. Vamos ver quais serão as configurações deste próximo edital, mas julgo que será nesta ordem. Pronto, temos esperança de estar em condições de obter esse contrato de patrocínio e de, na melhor das hipóteses, em setembro de 2024, podermos arrancar o ano letivo com uma turma de articulado, com os cursos oficiais da música e, portanto, começarmos a desbravar o nosso caminho. Bem, eu julgo que, assim, em traços gerais, pude falar um pouco do projeto, mas coloco-me agora à vossa disposição para questões que tenham mais objetivas. Terei muito gosto em esclarecer. Senhor Professor Vasco, agradecer a sua presença e esta forma esclarecida com que nos elucidou e que nos deu aqui uma dimensão e uma abrangência do projeto. Tudo faremos para que esta realidade seja uma verdade aqui no nosso território. Tudo faremos nós, garantidamente, e iremos colaborar dentro daquilo que são as nossas possibilidades para que se consolide este projeto e, quem sabe, no futuro se crie aqui uma escola de grande dimensão e muito abrangente. Eu não sei se os senhores vereadores têm alguma coisa a dizer, se têm alguma questão. Sim, eu gostaria de colocar, primeiramente, à parte do Executivo, porque este assunto da criação desta Associação Arte Move Montanhas já tinha vindo a uma reunião de Câmara anterior e que nós, os vereadores da oposição, tínhamos pedido para retirar do ponto de ordem por não estar ainda constituída a associação e ainda não ter estatutos. Recordo que foi ainda na presença do ex-diretor João Fraga e ele ficou de mandar os estatutos e depois acabou por não enviar. Pronto. E agora surge-nos, de facto, já legalmente constituída a associação. Evidentemente que somos absolutamente a favor da criação de uma escola de música, um conservatório de música, de educação artística, aquilo que o queiram chamar. Será uma mais-valia para todos. Eu relembro só que ainda antes desta associação, a senhora vereadora já ter falado que houve interesse da Escola de Música de Bragança poder fazer aqui uma turma de música, mas que não tinha havido interessados suficientes. Há garantia de crianças, jovens, adultos interessados para fazer essas turmas? É essa a minha primeira questão. E depois, sugeria ao Sr. Presidente da Câmara, e uma vez que está tudo ainda numa fase embrionária, que ainda não há, de facto, garantia se a candidatura vem aprovada ou não, em vez de dar o apoio financeiro, ser o próprio município a comprar os instrumentos musicais que provavelmente a associação irá precisar e, caso depois não se venha a concretizar, pode sempre distribuí-la pelas bandas do nosso concelho. Era esta a nossa sugestão. Agora, plenamente de acordo com a criação embrionária desta escola, que terá tudo para ter sucesso, penso eu. A outra dúvida que eu tinha que poderia colocar ao Sr. Professor era sobre a equipa pedagógica. De maneira é que os encargos desta escola vão ficar a cargo de quem? De maneira é que vão ser pagos? Basicamente são as minhas dúvidas, se me puderem esclarecer. É óbvio que estas iniciativas têm o nosso apoio completo, inclusivamente eu até acho piada, porque algumas propostas políticas da nossa candidatura alegra-me ver consagradas agora pelo Executivo, porque realmente uma escola municipal, volto a repetir, Escola Municipal de Artes e Música era uma das nossas tantas propostas. E, portanto, eu sou mais proativo em relação à questão de uma municipalização deste tipo de atividades, por várias questões. Primeiro, tem a ver com o seguinte, tal como foi aqui, portanto, é que referido, acho que seria muito mais lógico, muito mais coerente a questão, porque é um assunto sério, é um assunto que envolve a educação das crianças,
que haja aqui uma intervenção da autarquia muito mais firme. E, portanto, aqui esta proposta que a senhora vereadora fez da aquisição dos instrumentos por parte da autarquia seria muito mais lógico, quer em termos de posterior manutenção, quer em termos de posterior uso, porque os projetos são o que são, nada nos garante que tenham êxito. Espero bem que o tenha, sinceramente, mas de qualquer das maneiras acho que seria muito mais lógico, até por outra questão, como eu já lhe disse hoje na reunião, que olhamos agora para os pontos e vemos sempre, como Vossa Excelência também sei que tem essa preocupação, o busilis da questão é sempre a questão económica. E, portanto, estar a dar aqui um bocadinho o livre-arbítrio e escapar aqui um bocadinho à contratação pública é uma preocupação que tenho sempre. Depois, chamar o seguinte, uma questão especificamente em relação à associação, embora o nosso âmbito aqui não seja esse, estranho só que não haja a presença, uma vez que é uma questão de arte, que não haja aqui a presença na associação de mecenas. Mecenas, falo de instituições públicas e privadas da área do Conselho, falo, por exemplo, o trabalho espetacular que está a ser feito, por exemplo, pela Fundação da Caixa Agrícola, falo de outras empresas, ou seja, acho que era fundamental para dar credibilidade ao projeto que houvesse aqui a presença de mecenas institucionais do Conselho, ou seja, vir aqui dizer que foi feita uma seleção de pessoas relevantes em termos de arte e cultura do Conselho, deixa-me dúvidas, sou-lhe honesto. Mas, de qualquer das maneiras, é uma questão da associação, não diz respeito a mim enquanto tanto é que é vereador da autarquia, mas, de qualquer das maneiras, chamo a atenção porque era importante essa questão. A outra questão tem a ver com a questão de me ter sido dito que tinha sido feito aqui um estudo demográfico. O que eu pergunto é isto, que é uma preocupação também, porque estamos aqui a investir e podemos correr o risco do projeto se esvaziar, no sentido em que temos oferta formativa em Bragança, temos oferta formativa em Tanteca Mirandela e tivemos, como foi dito e muito bem, um embrião aqui que depois acabou por não se desenvolver porque não houve interessados. E eu chamo aqui a atenção que foi dito que a partir de setembro iria haver o ensino integrado. O ensino integrado implica custos aos pais das crianças. Eu deixava aqui um desafio à autarquia e estamos disponíveis para isso, que este ensino integrado em Macedo de Cavaleiros não repercuta custos nos pais, que seja a própria Câmara a suportar esses custos do ensino integrado. Chamar aqui também à coação uma questão que me deixa muito preocupado e que me deixa sempre, porque a minha vida é sobretudo vida da aldeia. Chamar aqui a atenção que, uma vez que eu presumo que as crianças vão ter esta intervenção educativa às quartas-feiras à tarde e às sextas-feiras à tarde, vai ter que haver aqui uma ginástica de termos que oferecer também às crianças das aldeias esta oferta. E, portanto, uma ginástica em termos de Câmara, em termos de, portanto, transportes, alimentação, uma série de coisas que, portanto, temos que isto ultrapassa, ou seja, se é um projeto, tem que ser um projeto integrado e, portanto, ter esse cuidado, portanto, é que também em relação a, portanto, é que é isso. E, por último, dizer o seguinte, é assim, vejo com agrado a questão dos quadros que aqui vêm, dar portanto, a que as aulas, chamo a atenção num aspecto que eu acho que é fundamental. E ainda vamos a tempo. Peço uma preocupação especial, sobretudo em relação a si, tanto a Vossas Excelências, de tentarmos ao máximo integrar aqui a questão da banda de lamas. Eu bem sei que pode ter havido um contacto e esse contacto não houve uma colaboração imediata, mas eu acho que conversando, falando, dialogando com as pessoas, chega-se sempre a um entendimento. É assim, temos duas bandas aqui no Conselho e é fundamental que haja um interesse municipal e as pessoas têm que se deixar de bairrismos e de clubismos e daquilo que seja. E, portanto, é fundamental integrar aqui a banda de lamas
e, portanto, pedia à Vossa Excelência os seus bons ofícios no sentido de chamar as pessoas, conversar com elas e integrar aqui isto. E, portanto, é as únicas considerações que tenho que fazer. E achava que talvez a associação ficar unicamente, como nos foi dito aqui, como único objetivo a criação de um conservatório, também é curto. Nós como autarquia e como responsáveis autárquicos queremos um bocadinho mais. E, portanto, apresentar-nos aqui só um conservatório acho que é pouco. Portanto, devia haver aqui já um plano de ação de se comprometerem perante a autarquia a dizer vamos apresentar o espetáculo XYZ, vamos ter esta intervenção, e há uma lacuna aqui que eu também acho que falha. É que está muito vocacionado para as idades mais jovens, esquecendo-se que a maior parte das pessoas que nós temos no nosso concelho são pessoas idosas. E, portanto, e essas sim têm uma tradição musical e cultural que nós não devemos esquecer. E, portanto, acho que era importante aqui também abraçar a questão da população mais sénior. E é só. Se calhar estava a palavra ao Sr. Vereador, depois eu daria aqui umas notas finais, umas considerações finais sobre algumas informações que aqui deram, se não se importa. Pronto, eu vou responder a algumas questões e depois vou passar novamente a palavra ao Vasco. Começando aqui com o que foi falado pelo Sr. Vereador, a questão do Conservatório de Bragança, dizer que a iniciativa foi nossa, portanto fomos nós que fomos lá, também muito incentivado, porque nós conhecemos a nossa realidade e há vários alunos que vão, quer para Bragança, quer para a Grima e Dendela, e pela abordagem de muitos pais também. De facto, fomos nós que tivemos essa iniciativa, tentamos, não foi propriamente bem acolhida, no sentido que não houve grandes inscrições, mas é uma coisa bastante diferente do que está a ser proposto agora. Relativamente à questão do apoio municipal e de poder vir a ser municipalizado não digo, mas o apoio da Câmara não se restringe a isto. Portanto, estamos a fazer o que é necessário para a instrução da candidatura de imediato. E esclarecer que este apoio financeiro inicial é exatamente isso mesmo, é ir ao encontro das exigências que a própria instrução do processo exige. Portanto, estamos a falar somente em quadros pautados, aquisição de quadros pautados, espelhos e um ou outro instrumento base. Ainda não estamos na parte dos instrumentos para os alunos, porque isso, se vier aprovado, irá vir aqui e iremos deliberar nesse sentido, se for a nossa decisão. E também, por outro lado, a parte das instalações, que são os requisitos agora que inicialmente são necessários. Como o Dr. Vasco disse há pouco, portanto, estão dois processos aqui que podem decorrer ainda neste primeiro semestre, portanto, a instrução da candidatura, só depois de ser aprovada a candidatura, o que é que vamos chamar, não é? Se depois de ser aprovada ou levar a autorização de funcionamento, terá a ver a questão dos contratos de patrocínio e dizer também que relativamente à questão dos mecenas locais, isso também está a ser articulado com a associação tem a sua estratégia, já nos foi exposto, depois o Dr. Vasco vai explicar, e que também não se resume a criação da associação de facto para o conservatório. Portanto, nós já falamos também numa perspectiva de depois implementar, quer a trabalhar com as crianças, que é essa questão de depois protocolarmos com a associação, fazer atividades de dinamização no concelho, envolvendo os séniores, isso já foi tudo abordado. Não achamos de momento ainda pertinente avançar para esse detalhe, para essa formalização, porque efetivamente nós não sabemos se vai, se não vai, portanto as coisas fazem-se caminhando, mas isso está tudo alinhado, a questão dos mecenas, a questão de haver mais apoio da autarquia a nível de instrumentos. Nós até falamos, por exemplo, eu falo numa questão concreta, que é a aquisição do piano de cauda, por exemplo, pode ser a autarquia, até porque eles precisam daquilo não diariamente, portanto a autarquia poderá adquirir
porque também precisamos nós para os espetáculos, e eles fazem essa utilização até da questão do centro cultural, como também está proposto aqui ceder as instalações. Portanto, isto está tudo alinhado, mas está tudo dependente da aprovação. Portanto, não está, o que o Sr. Vereador disse muito bem, estamos na mesma linha de raciocínio. A questão daqui da própria Presidente da Associação, ser a professora Inês, nós queremos também ligar isto ao Plano Nacional das Artes, porque nós também temos um protocolo com o Plano Nacional, o município tem um protocolo no âmbito do Plano Nacional das Artes, vai iniciar agora até uma residência artística, que é por nós patrocinada também neste âmbito, portanto já estamos a fazer esse trabalho com a comunidade e com todos os alunos e, portanto, a criação desta associação vai reforçar, sim senhora, todo o desenvolvimento artístico, não só na música, mas também noutras áreas da arte. Pronto. Em paralelo, também estamos com outros projetos que vão com agrupamentos de escolas também, em que vão ser, estamos a delineá-los também para submeter candidaturas, para arranjar outros apoios, agora no próximo quadro comunitário, para envolver a própria Universidade Sénior, os séniores, as pessoas das aldeias e as nossas crianças. Portanto, isso nos ATLs até já está a ser feito, é o que nós temos disponível agora e, portanto, a nossa possibilidade é essa. Portanto, essa articulação dos mais novos com os mais velhos já está a ser feita, mas queremos potenciar e, portanto, a ideia da associação é precisamente ser, não digo instrumento, mas a instituição ou a associação que terá aqui um papel preponderante, se isto começar a correr bem, quer na parte da música, quer nas outras partes, mas também é a nossa intenção, de facto, é através da cultura que chegamos muitas vezes a esta cultura, a arte, que podemos chegar aos mais velhos, que pode-se fazer este encontro de gerações e, portanto, tudo isto está alinhado, mas pronto, só para dar nota de que o que vem hoje à Câmara Municipal é precisamente só o necessário para dar arranque, até por uma questão de dotação financeira que nós temos agora e que depois, se eventualmente houver outras necessidades que virão, de maneira nenhuma é nossa intenção ultrapassar a questão da contratação pública, portanto, daí que a proposta de apoio financeiro vem no âmbito das outras propostas de qualquer associação cultural, que nós fazemos isso anualmente, portanto é uma coparticipação e eles farão com o dinheiro. Eu já me adiantei isto que é necessário, porque será nesta fase necessário, mas o futuro está em aberto e, portanto, as coisas virão à Câmara Municipal e iremos alinhando o que for necessário e o que o município também poderá dar, porque sim, é uma iniciativa que queremos acarinhar, é uma coisa muito importante e da nossa parte estaremos sempre disponíveis para apoiar os nossos alunos, nunca deixando de parte as aldeias e, portanto, aí também focou uma coisa importante. Portanto, é preciso pensar nisso, é preciso pensar nessa logística, porque também temos o desporto escolar, e, portanto, poderemos articular aqui tudo e ser um projeto de sucesso, que é assim que se... E a questão do ensino articulado corrobora a opinião de ser pago, a subvenção dos pais poder ser paga pela autarquia? Isso será uma decisão que teremos todos de tomar, não é? Pronto. É assim, eu acho que poderemos fazê-lo e, portanto, se calhar na medida como apoios sociais. Portanto, também não podemos, isso será uma coisa analisada. Agora, o que eu digo desde já é que podemos apoiar, como nós apoiamos a nível alimentar, a nível de transporte, a nível de tudo, com base nos nossos apoios sociais, com base nos critérios que estão definidos, logo à partida, eu diria que sim, que será para apoiar. Agora, abranger todos os alunos, teremos de reunir e ver o que é que decidiremos. E provavelmente decidiremos, se calhar, aqui entre todos. É normal. Portanto, será uma decisão. Eu não sei, se calhar dava só a palavra primeiro. Sim. Ok. Bem, só algum esclarecimento técnico. Do ponto de vista dos conceitos. Portanto, o que nós estamos aqui a tentar implementar não é o regime integrado. O regime integrado é um regime específico que funciona, por exemplo, na Escola Artística Carlos Gulbenkian, em Braga, onde os meninos e as meninas têm
dentro do mesmo espaço, acesso à formação artística e à formação geral, dita genérica. Portanto, fazem em simultâneo esses dois cursos, o curso de ensino artístico especializado e o curso geral. Não é essa a modalidade que nós estamos aqui a implementar, porque ela carecia de outras condições que nós não temos, nomeadamente de alguma solidez do projeto a nível temporal e de condições para o efeito, que o Ministério reconhecesse que de facto estão cumpridas essas condições e nos permitisse trabalhar nesse regime, como aliás parece que está a acontecer e felizmente para a nossa região, no Conservatório de Vila Real, em que foi reconhecida a utilidade pública e ao que parece, vai passar para a esfera do domínio público, da rede de oferta pública do ensino especializado da música. Não é esse o quadro que estamos a trabalhar neste momento. Estamos a trabalhar no quadro daquilo que é possível em regime de articulado. O regime de articulado permite, na nossa região e em função daquilo que está vertido no último edital de abertura de concursos para o contrato de patrocínio. Está previsto o financiamento de 20 alunos, portanto, será o equivalente mais ou menos a uma turma que será financiada a 100%. Portanto, pelo que eu tenho conhecimento, por acaso tenho um caso familiar que está nessa modalidade, e nunca me foi pedida nenhuma subvenção, portanto, neste caso que falo, pratico essa modalidade de fazer o curso geral, neste caso no segundo ciclo, e depois, no lugar daquelas disciplinas artísticas que tem no currículo do ensino básico, frequenta o... Mas deixe-me só interrompê-lo, peço desculpa. Está a falar do segundo ciclo, mas eu estava a falar do ensino básico. Aquelas crianças que começam no ensino básico, nesse ensino articulado, os pais têm que pagar. O segundo ciclo é do ensino básico. Não, mas a primeira, a segunda, a terceira, a quarta classe. É o primeiro ciclo. Portanto, é o primeiro ciclo. Aí os pais têm que pagar. Bem, há uma cota de 20 alunos de iniciação que está prevista nesse edital de contrato de patrocínio. E, portanto, a iniciação pode ocorrer a partir dos 3 anos de idade, como é evidente, mas também tem acontecido que ocorre até ao 5º ano em que entram no curso oficial de ensino especializado da música. Portanto, considera-se que a iniciação é essa margem temporal que coincide com o primeiro ciclo de ensino genérico, do básico. Portanto, estamos a falar no básico. Tem 3 ciclos. O primeiro, que é a primeira, segunda, terceira e quarta classe. Segundo ciclo, o quinto e o sexto. Depois e aí funciona o regime de articulado e poderá também contemplar esta cota que está prevista de 20 alunos a financiar a 100%, no último edital, reforço, poderá ser diferente agora, mas em função dessa informação oficial, 20 alunos também nessa margem de iniciação. Depois falou também na questão de esta oferta estar cingida a uma faixa etária específica. Relembramos também temos a modalidade de cursos livres. A modalidade de cursos livres não tem qualquer requisito etário, portanto, todo o indivíduo, independentemente da sua faixa etária e da sua condição, querendo, pode aceder aos benefícios desta formação em regime de curso livre, que poderá ser certificado, depois há períodos em que está previsto fazer essa prova, no 5º grau e no 8º grau, dos cursos de ensino especializado da música, e fazer
essa demonstração de competências a um conservatório, como por exemplo o Conservatório do Porto, e prestar essas provas e ser reconhecido, portanto, esse nível e emitido o respectivo diploma. Portanto, estamos a falar aqui de 3 modalidades a que nos propomos. O regime de articulado, para o básico, que contempla os 3 ciclos. O regime de supletivo, que é mais para o secundário, que financia, segundo o edital que temos conhecimento, de 2022, até 50%. Portanto, aí já poderá haver alguma percentagem afeta ao cliente, neste caso. E o regime de curso livre. Portanto, o regime de curso livre abrange toda a população. Relativamente, portanto, estamos a falar de alguma matéria de facto. A matéria de facto que temos é que estamos numa fase embrionária, estamos a dar um passo de cada vez. O passo que se exige neste momento é o pedido de autorização de funcionamento, portanto, e dele dependerá tudo o resto que neste momento eu vou falar a título de plano de intenções. Portanto, nós temos as melhores intenções relativamente à equipa pedagógica e à equipa da coordenação pedagógica. Foi constituída uma comissão instaladora, da qual eu faço parte, devidamente autorizado pela presidência do Instituto Politécnico, dentro desta missão que é a sua envolvência no desenvolvimento regional, ao nível das artes, ao nível da educação. Portanto, é uma atividade a título não remunerado, não tem qualquer encargo para a associação, é voluntária e, portanto, estamos a trabalhar no sentido de constituir esta base, esta plataforma, e depois, em função daquilo que forem as nossas conquistas, que é a nossa intenção, conquistar o contrato de patrocínio e haver autonomia financeira para tal, muito bem, sentarmos à mesa e estudarmos qual é o quadro e qual é a melhor configuração possível. Mas, neste momento, é esta a matéria de facto. Relativamente ao corpo docente, temos essa preocupação de nos fazermos acompanhar de gente jovem, gente com vontade, gente devidamente habilitada para o efeito, gente da região e pronto. Muito bem, professor Vasco, muito obrigado pelas questões. Só dar nota aqui ao Sr. Vereador das preocupações que são normais e até dá aqui um belisco na questão política, que falou inicialmente que fazia parte do vosso caderno de ideias a implementar, e nós, com muito gosto, lhe dizemos que, sem qualquer tipo de problemas, nós não somos orgulhosos, esta equipa não é orgulhosa e nós também temos ideias, podem ser coincidentes com as vossas, e muito bem, é isso, o nosso interesse é sempre o melhor para os macedenses. Em relação àquilo que questionou de nós custearmos todas as despesas inerentes a este processo, iremos fazê-lo de forma equilibrada, ponderada, como disse a senhora vereadora, como o temos feito em relação às outras matérias. Compreendo quem não está a governar, tem sempre a intenção, ou é mais fácil dizer que se pague tudo. Quem está a governar tem que ter mais equilíbrio, tem que ser mais equilibrado, tem que ser justo, tem que ser ponderado em todas as ações que fazemos. Mas, de qualquer forma, a nossa intenção é sempre ajudar a nossa população, criando aqui mais uma alternativa que não tínhamos, para que os nossos jovens, e não só, tenham aqui a possibilidade de explanar todo o seu potencial artístico e cultural. E também, já agora, agradecer e felicitar a Comissão Instaladora, a toda a equipa pedagógica. Pronto, a Câmara irá estar sempre perto de vós, de forma equilibrada, séria, honesta, transparente. Não é resolvermos este problema, isto não é um problema, é uma solução, para darmos aqui energia e força a esta solução. Também dar nota aqui, há pouco o Sr. Vereador falou na questão e acho muito pertinente ter falado nisso, mas eu não estou preparado para responder em relação à questão que falou da banda de lamas.
Não sei se o professor Vasco está à vontade, a sua vereadora. Sim. Sei que a banda de lamas, que é para não ficar aqui qualquer tipo de dúvida no ar, devemos esclarecer as coisas de forma frontal. Se alguém não se importava responder, que é para não haver dúvidas mesmo. Esse foi um dos nossos requisitos iniciais para a constituição até da associação. Portanto, envolver todas as expressões artísticas e instituições presentes na região, nomeadamente as bandas filarmónicas. E, portanto, fizemos esse contacto de chamar à mesa da convergência as associações. Elas fizeram-se presentes nas figuras dos senhores presidentes. Eu julgo que uma esteve presente, a outra não, mas sei e tenho como certo, e dou aqui como certo, que nos próximos dias haverá diligências no sentido de retomar essas diligências, porque é imprescindível aqui o contributo da Banda de Lemos, até porque tem um universo de potenciais alunos que nos interessa, como é evidente, e, portanto, nos próximos dias vão ser incitados diligências nesse sentido de encontrar aqui a convergência que nós pretendemos ser palco. Portanto, o estabelecimento de ensino e o projeto que nós estamos a tentar implementar é um palco de convergência. Agora, sabemos que as bandas filarmónicas têm um papel fundamental e sempre tiveram, principalmente durante o Estado Novo, que não havia esta oferta de ensino especializado, artístico, e elas, com base no seu sentido cívico, foram promovendo esta formação musical e são um fator determinante no desenvolvimento musical e artístico das regiões, também nesta, e, portanto, nós temos plena consciência disso e queremos chamá-las a este projeto e, portanto, quem vem por bem que entre. Portanto, é esta a nossa... Ok. Permite-me só acrescentar que, a respeito do maestro da Banda de Lamas, eu sei que ele estava muito interessado nesta situação, até porque julgo saber que ele há mais de 2 anos teria vindo à Câmara propor ou pedir apoio para uma iniciativa também deste cariz e, portanto, se calhar terá todo o interesse em fazer parte desta associação que poderá ser muito profícua para todo o Conselho. Eu fiquei esclarecida da parte do Sr. Professor e, portanto, mas a nossa proposta de deliberação é mais aqui com o Sr. Presidente da Câmara e nós, para podermos, estamos de acordo com a iniciativa, evidentemente terá todo o nosso apoio naquilo que precisar da nossa parte. Preciso só da garantia do Sr. Presidente que a atribuição deste apoio financeiro cumpre toda a legalidade. Porque, ao que julgo saber, o plano de atividades, que ainda não tem, um plano de atividades discriminado para este ano, teria que ser entregue até novembro. Não precisa... A proposta, peço desculpa, Sr. Presidente. Sim, força. Portanto, a associação foi contactada, os timings que foram dados à associação para apresentar toda a documentação necessária foi exatamente os timings de todas as outras associações, portanto, tivemos esse cuidado, portanto, eles enviaram. Creio que vieram um plano de atividades também, sim. Está tudo, portanto, a nível... O plano de atividades, peço desculpa, está muito generalizado, é mais um plano de intenções, não é um plano de atividades nem no tempo, sim, nem atividades discriminadas. Sim. Há uma diferença muito grande aí, sim. É uma associação sim. Que não está instalada como as outras e, portanto, e também no sentido de apoiar este arranque e legalmente, portanto, está tudo reunido, portanto, para sermos mais razoável, fazer o apoio, de facto, através de uma associação, que o é, e parar às outras associações, até porque, mesmo a nível orçamental, para nós termos agora garantias, as garantias que eles precisam para a submissão de candidatura, só conseguiríamos assim. Nós não tínhamos uma rubrica aberta para uma participação específica a esta nova associação, temos uma rubrica que nós aprovamos aqui todos genérica, em que encaixam lá todas as associações culturais, recreativas e afins, e, portanto,
e de ser equiparada a uma associação normal e todo o tratamento, até pela questão da contornação, do contorno da contratação pública. Portanto, e como há bocadinho nós falamos na outra questão do Carnaval, não é? Portanto, aqui não, aqui está tudo cumprido, os requisitos estão todos cumpridos, o processo está todo instruído da maneira que foi feito com as outras associações. Mas tem a noção que se a candidatura financeira proposta não vier aprovada, os 20.000 euros já estão entregues à associação, que será depois, se calhar, convertidas no teu tipo de despesas. Não necessariamente. Não necessariamente, eles depois também ainda podem tentar novamente. Portanto, exatamente. Mas não está fechado. Não tem interesse nenhum de ficar com dinheiro que não vão utilizar. Não, nós queremos que isso não aconteça. Temos que acautelar no sentido de ser aprovado. Temos que ser positivo. Temos que positivar aqui as nossas intenções. Agora, se eventualmente isto, infelizmente, de uma situação qualquer que não seja aprovada, é lógico que temos que regularizar a situação e eles vão ficar com dinheiro que depois não necessitam. Mas, de qualquer forma, os seus vereadores, nós estamos perfeitamente à vontade em relação ao cumprimento da legalidade. Porque senão jamais o faríamos, também não nos queremos comprometer. Se os seus vereadores têm alguma dúvida, cabe o direito de eventualmente votarem ou de se absterem, como entendem. Agora, temos é que decidir esta situação hoje, até porque poderá comprometer a questão da candidatura. Está bem? Ok? Então podemos pôr a votação? Está... Ok, muito bem. Muito obrigado, Sr. Professor Vasco, pelo esclarecimento e pela colaboração, que foi determinante para que as pessoas também percebam lá em casa qual é a intenção de todos e particularmente é uma vantagem para todos os macetenses, garantidamente. Ponto 11, a coparticipação às associações no desfile de Carnaval. Eu gostava aqui só de deixar uma ressalva. Eu leio a documentação e aqui chamou-me a atenção uma questão que eu gostaria de que me explicassem. Em termos contabilísticos, está aqui esta comparticipação como prestação de serviços por parte das associações. Eu, quando li isto, sou-lhe honesto que eu, desde há uns tempos para cá, quando leio, embora não... Isto uma pessoa também, na política, e quando está aqui nestes cargos, e tendo em conta a escalda delas que já levamos, começamos a olhar para as coisas, a ver qual é o enquadramento que isto tem. E vi esta questão e levantou-me dúvidas. O que eu pergunto é, há aqui determinadas associações que não são associações, são grupos de amigos. Sim. Ou seja, o que é que acontece? Como é que vai haver uma prestação de serviço de autarquia de um grupo de amigos que nem legalizado institucionalmente está? E, portanto, eu acho que aqui teria sido muito mais fácil, é assim, já que nós somos, às vezes, tão benevolentes em dar dinheiro a determinadas associações, seria mais lógico aqui, talvez, tirar este ponto, enquadrá-lo e então entrar aqui numa situação de comparticipação direta às associações pelo evento. Chama a atenção nisto, não sei se é o critério, se pode ser isso analisado, mas acho que é melhor. Senão, porque senão, se vai por este caminho, há pessoas que não vão receber dinheiro. Sim. Agradecemos a sua... E eu acho que isso foi um lapso dos serviços. Pois, isto é uma questão processual e administrativa que nós somos um pouco alheios. É com a divisão da cultura e turismo. De qualquer forma, nós vamos falar com a chefe de divisão e por essa não, tem toda a razão. Sim, retiramos e a questão aqui é que vamos atrasar um bocadinho a questão da comparticipação, 15 dias. 15 dias. Mas não é correto. Mas pronto. Mas de qualquer forma agradecer e agora que falou, a verdade, depois estamos aqui luz. Nós já tínhamos verificado isso. Vamos falar com a nossa chefe de divisão, está bem? Ela que fez esta informação. Ok, muito bem. Muito obrigado. Na divisão social, o relatório, ponto 12, relatório da avaliação global do Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação, Macedo Cavaleiros, para deliberarmos. Não sei se querem fazer algum comentário, Srs. Vereadores. Nossa, Srs. Vereadores, não quer fazer? Não, isto vem só dar nota de que o processo iniciou comigo, vem de facto na sequência da aprovação do plano e é na execução, toda a execução que tem a ver. Aqui temos um pedido de atualização de renda da habitação social, é uma situação de baixa renda que a pessoa em causa tem um valor per capita baixo. Ok.
O ponto 14, aprovação do contrato de comparticipação de primeiro direito. Pode liberar. Eu aqui só acho uma coisa, também li isto e os timings vão ser impossíveis de se cumprir. Não acho que a 31 de maio, penso que é maio, junho de 2026, isto esteja concluído. De qualquer das maneiras, rejubilo por causa desta intervenção. Sou conhecedor do estado calamitoso em que aquelas casas estão. Aliás, gostava de ressalvar aqui, e lá estamos, dizia Vossa Excelência, que as contratações públicas antes das eleições são terríveis, e eu deixo aqui outra ideia: as contratações de obras públicas antes das eleições mais terríveis ainda são. Vossa Excelência sabe que houve uma contratação de colocação de coberturas naquelas casas antes das eleições, que eu gostava. Eu, por acaso, tenho várias pessoas que são minhas amigas e que as conheço, volta não volta, vou lá à casa e fiquei... É assim, não é pior, é que está catastrófico, para não lhe chamar outra coisa. E eu até lhe peço uma coisa, é assim, em termos de gestão autárquica, até seria lógico tentarmos coaptar aqueles gastos, não sei se é possível ou não, coaptar aqueles gastos a este projeto, ou seja, tentar aliviar aqui um bocadinho os 150 mil euros que foram gastos, em troca, sabe-se lá do quê, mas de qualquer das maneiras dizer-lhe a Vossa Excelência, faça uma coisa que eu lhe peço, arranque aquela porcaria, desculpe lá o termo, dali para fora, e me faça uma coisa com pés e cabeça, e se fosse possível, deixo aqui o desafio, responsabilizar quem fez aquela obra pela miséria que ali está. Sr. Vereador, a sua angústia é a nossa angústia. Nós sentimos isso, sabemos perfeitamente das obras que foram feitas, da falta de qualidade das obras que foram feitas, nós somos alheios completamente a tudo isso. Gostamos de que as obras sejam feitas e que beneficiem as pessoas que é para beneficiar e não para as prejudicar. De facto, a obra que foi feita no passado, recente, não teve o efeito desejado. Esperemos que estas obras não tenham o mesmo efeito, também são obras com valores mais avultados, com materiais de maior nobreza. E a questão aqui dos timings não tem muito a ver connosco, porque, mais uma vez lhe digo, esta é uma situação transversal a todos os municípios e a toda a gente que candidatou esta área da intervenção social. De qualquer maneira, Sr. Vereador, tem mais... De facto, os timings são apertados, mas não depende de nós, porque uma das condições, nós já submetemos a candidatura há um ano e tal, e não achamos por bem, dado também os atrasos que o Vido tem tido, como de facto, um ano depois, e só agora é que está aprovado, tínhamos o timing de iniciar a obra um ano depois. Portanto, se nós até nos podíamos ter antecipado, mas como não tínhamos datas previsíveis da aprovação da candidatura, porque a partir desta aprovação e da assinatura deste contrato, um termo de aceitação, neste caso até é contrato, tínhamos um ano de iniciar a obra. Portanto, era arriscado, estamos a falar em 2 milhões e tal, era arriscado lançar o procedimento e depois não termos isto assinado. Portanto, nós também não temos aqui propriamente bagagem financeira para suportar e, portanto, isto prende-se com isso. Temos a noção que é um bocado apertado, se calhar a nível da obra vamos lançar isto em lotes, talvez, para agilizar, para tentar agilizar as intervenções. Também sabemos que é uma obra complicada. Inicialmente também queríamos retirar as pessoas e fazê-lo e, portanto, as obras seriam mais céleres. Dado o contexto habitacional, nós não conseguimos casas para retirar as pessoas e, portanto, a própria obra em si vai ser delicada e vai ter de ser feita como no bairro de São Francisco, portanto, com as pessoas lá dentro, o que se calhar ainda vai... Torna mais lento. Mas tudo faremos para que consigamos cumprir os prazos do PRR. É só ressalvar que nós, Câmara Municipal, este município não tem qualquer responsabilidade nos timings. É assim, e também dar nota de que este programa, o Primeiro Direito, já existia, portanto passou a ser financiado no CRR, mas vai continuar e, portanto, se houver alguma eventualidade, teremos, se calhar, não sei, se deve-se adequar também ao programa, à questão
porque o Governo tinha também dotação orçamental, o programa é à partida, não é para continuar, portanto deve-se arranjar uma solução. Pela experiência que temos, vai haver prorrogação gratuitamente. Mas de qualquer maneira, Pronto, é verdade, os timings estão muito apertados. Mas pronto. Ok. E aqui eu ia no ponto 15. Ora, Divisão Administrativa de Recursos Humanos, ponto 15. Pedido de autorização para ocupação de via pública e isenção de taxas para a terceira prova de Rally do Monte 24, Rota do Cabeço, para deliberarmos. Sim. Pedido de instalação do Eurocirco Ruben de Circos, para deliberar. Vamos ter mais um circo em Macedo. Ponto 17. Pedido de alargamento do horário neste estabelecimento comercial Models, numa situação pontual que foi no Carnaval. Ratificação de despacho. Departamentos de Obras e Gestão Urbanística. Ponto 18. Reabilitação do mercado municipal de Macedo de Cavaleiros, trabalhos a menos. Ratificação de despacho. Ponto 19. É a mesma coisa. Parque Urbano de Macedo de Cavaleiros, trabalhos a menos. Ratificação de despacho. Ponto 20, pedido de pagamento fracionado de dívida de água, um consumidor a deliberar, e o ponto 21 é igual. Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, ponto 22, proposta de elaboração do Regulamento Municipal de Gestão e Conservação dos Parques e Espaços Verdes de Macedo de Cavaleiros, a deliberar. É só um momento que é preciso nomear uma gestora do procedimento que a princípio poderá ser o engenheiro Paulo Silva. Ok? Está. Ponto 23. Concessão da atividade de exploração no parque aquático, para parque aquático, insufláveis, que acabou o tempo. Temos que fazer nova. Aqui também, nomear também no júri, o será o engenheiro Paulo Silva, que é o tutela essa área. Manuela Carvalho, a Joana Angélico e o suplente será a Esther. Muito bem. Concorda? Sim, sim. Obrigado. E muito bem. Assuntos a aprovar a minuta. E não há público. E daremos então por encerrado esta reunião. Muito obrigado a todos. Reunião de Câmara Mensal Pública Macedo Cavaleiros.